Fala galera, professor João chegando aqui. Sejam bem-vindos de volta ao oitavo ano. Um prazer estar reencontrando vocês. Reencontrando não, porque vocês não estão vendo vocês, né? Mas é um prazer estar reencontrando de longe vocês. Sejam bem-vindos de volta. Espero que tenham aproveitado as férias. Eu sei que no meio da quarentena é meio ruim a gente aproveitar as férias, né? Não dá pra sair e tal, não dá pra passear, não dá pra ver a galera. Mas sei também que vocês hoje em dia dão maior valor a ficar em casa deitado jogando Free Fire, né? E não, viu galera, não baixei o Free Fire não, por menino aí, viu, Caio. E perguntou se eu baixei, não baixei o Free Fire não. Não vou baixar não, que eu fui baixar e morri no instante. Mas pessoal, sejam bem-vindos, tá? A gente está voltando aos poucos, eu sei que vocês ainda não estão muito habituados no processo de aula online e vocês vão ter 350 aulas online de uma vez, né, na semana. De uma hora para outra a gente tem que se acostumar, mas assim, é ruim para vocês, é ruim para a gente também, mas é a melhor solução que a gente tem nesse momento, né, de quarentena que a gente está vivendo. E vocês sabem, a melhor coisa que a gente tem a fazer para se proteger. Desculpa, para a gente se proteger desse vírus, né? Fazer essa quarentena, seguir a quarentena direitinho. Então, a única chance que a gente tem de continuar trabalhando assim, é a distância mesmo. Mas a gente vai pegando o jeito, tá? Mas se vocês pensam que é ruim para vocês, imagine para nós, né? E vocês, mas vai dar bom, relaxa, tá? Pessoal, presta atenção. Depois de quase 2 meses sem ter aula, né? A gente está voltando aos poucos, então eu vou ser bem breve hoje, tá? Essa primeira aula, bem breve, bem sucinta, é só um resumão do que a gente já viu até então, certo? Então não se preocupem muito não. Eu trouxe um pequeno slide, pequeno mesmo, que é só introdutório assim, só para a gente ter uma noção, para a gente ir lembrando. Mas tudo que está no slide a gente já tem em sala, tá? Já foi discutido, a gente já viu, tem no livro de vocês também essas discussões que a gente encontra aqui, que a gente teve em sala de aula, né? Claro que não totalmente, mas daqui é só um resumão, tá? Então é só para a gente ter essa primeira lembrança do que a gente estava discutindo, porque vocês aí, macho, que lembram nem o que é que comeram no almoço. Vamos lembrar o que a gente discutiu 2 meses atrás, né? Mas assim, tem tudo lá, tá? Já tem naqueles resumos, tem no livro e tudo mais. Então vamos lá, vamos ser bem breve, bem sucinto aqui, tá? Espera aí um minutinho enquanto eu ajeito aqui o slide. Pronto, galera, vou me diminuir agora para a gente ficar de olho no slide. Pronto, presta atenção aqui. O tema que a gente trabalhou nesse primeiro trimestre, nesse período em que a gente estava em sala ainda, foi sobre doutrina religiosa, tá? A gente viu que cada religião, ela tem um corpo, um conjunto de conhecimentos que ela considera mais importante, tá? E que esses conhecimentos, eles são os mais fundamentais de uma religião e por isso eles precisam ser passados adiante. Galera, não sei se vocês lembram, a gente fez um pequeno exercício nos primeiros dias de aula, que foi aquele jogo do... Como é o nome, macho? Que a gente fala, telefone sem fio. A gente instalou o pequeno jogo do telefone sem fio, em que a gente vai passando as informações e tal, e no final aquela informação se perde no meio de 4 pessoas, 5 pessoas para quem a gente passou a informação, ela chega lá do outro jeito, não tem nada a ver, né? Pronto. O que vai acontecer? As religiões que a gente tem hoje em dia não são tão recentes assim, né? A maioria delas é muito antiga. Por exemplo, você tem o judaísmo que tem para lá de 3.000 anos. Você tem o hinduísmo do mesmo jeito. Você tem o islamismo, tem 1.400 e tantos anos. Você tem o cristianismo que tem 2.000 anos. E por aí vai, né? Então vocês imaginem essa quantidade de princípios religiosos que não foram tendo que ser passados ao longo do tempo, tá? Então essas religiões, eles têm esse corpo de conhecimento que é o mais fundamental e que as religiões tentam manter de uma forma mais coesa, tá?
para poder manter a unidade dos seus seguidores e para que aquele conhecimento não se perca, a tradição não se perca. As religiões se preocupam muito com as suas tradições e por isso eles fazem de tudo para manter essas tradições de uma forma mais unificada possível, tá? Para não perder esse conhecimento dessas tradições. Então a gente tem essas doutrinas religiosas que seriam, como é que eu posso dizer, vamos ver aqui, doutrina religiosa. A palavra vem do latim doctrina, que significa instrução, formação teórica, teoria, método ou sistema. Pessoal, uma coisa bem legal quando a gente vai fazer um estudo de alguma coisa assim que a gente não conhece muito bem, a gente começar olhando de onde é que vem esse nome, tá? Então, por exemplo, a palavra doutrina, ó, vem de doctrina, instrução, formação, teoria, método, sistema. E o que é que a gente vai chamar de doutrina religiosa? O conjunto de princípios básicos de um sistema religioso, tá? Como eu estou falando para vocês, as religiões, desculpa aí, têm esses princípios básicos que são considerados basilares, né? E, portanto, eles precisam manter esse conhecimento entre os seus membros, entre os seus seguidores, certo? Esse conhecimento é o que a gente vai chamar de doutrina, que é o que é mais fundamental, tá? Não dá para a gente fazer parte de uma religião se a gente não comunga dessa doutrina, certo? Como é o mais básico, o mais fundamental, talvez o que seja, talvez não, né? É o que seja mais importante da gente aprender. E presta atenção, as religiões então elas se preocupam muito com essa passagem do conhecimento e desde que a gente se insere numa religião, vai ser o que vai ser tentado ensinado para nós, para a gente, tá? Para nós seguidores. A gente é colocado em uma maneira de estudo para ser introduzido nessa religião. Para eu dizer que eu sou católico, não basta dizer, ah não, eu sou católico. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Não, o que me faz católico é um conjunto de princípios e crenças, além de uma crença em Deus. Até porque, como a gente vai ver aqui, outras religiões também acreditam em Deus, não é só a nossa não. E o que é esse Deus? Como é que a gente acredita nesse Deus? Como é que esse Deus se apresenta para a gente? Tudo isso vai fazer parte da doutrina e vai ser o que vai diferenciar uma religião da outra, tá? Então presta atenção, esses princípios básicos, tá? Olha só, pode ser ensinada de diversas formas, a partir de livros, de pregações, de catequese. Então, se você é evangélico, você vai para o culto, e lá no culto o pastor ele vai fazer a leitura da palavra, e após a leitura da palavra ele vai fazer um comentário. Pronto, ele está te inserindo na doutrina a partir disso. Ele vai dar o entendimento daquela palavra. Não basta a gente ler a palavra e dizer, ah não, eu vou ler em casa aqui a palavra e pronto. Não é bem assim não, porque eles ajudam a gente a ter um entendimento, tá? O próprio livro sagrado já é uma forma também de passar essa doutrina, não é a única. E geralmente a gente não utiliza uma forma específica apenas para passar a doutrina. Não, só tem essa forma aqui de passar a doutrina. Não, a gente usa uma em contato com outra, tá? Então, você vai para o seu culto e tal, o pastor vai ler a Bíblia, que já é uma forma de passagem dessa doutrina, tá? É uma maneira que esse ensinamento ele tem de ser preservado. A galera foi lá escrever, tá, não sei o quê, para aquele conhecimento ser preservado. Ele vai ler esse conhecimento preservado e ele vai te explicar esse conhecimento preservado, tá? Então, olha só, ele é feito de tudo para que você compreenda aquilo que está ali, tá? Tem uma forma também que é muito utilizada, além das pregações do livro, principalmente para... Vale, meu Deus, peraí. Eu não sei como é nas igrejas evangélicas ou em outras religiões, outras denominações religiosas. Mas a católica, por exemplo, se utiliza da catequese, a primeira comunhão. Você é pequenininho e tal, vai lá com 10, 11, 12 anos, aí você vai para a igreja, aí você vai ficar em todo sábado, leva um caderninho aqui,
debaixo do braço, aí vai para lá, aí vai fazer parte de um grupo, onde vão te ensinar os aspectos principais, vão te ensinar como é que funciona a missa, o significado de cada ato que vai ser colocado na missa, a simbologia, as principais orações. Pronto, você está sendo inserido dentro daquela doutrina religiosa, tá? Geralmente essas doutrinas, elas são revestidas de dogma, de um caráter dogmático, e a gente não discute a validade, digamos assim, dessas doutrinas, tá? São as crenças de fé que a gente tem e que são colocadas pra gente, tá? Então a gente vai lá todo sábado, tá lá, até a gente aprender esses princípios básicos. Mais pra frente a gente vai continuar estudando, vai aprendendo outros princípios e tal, certo? Então é assim que funciona, a doutrina ela tem essa função. Vamos continuar aqui. Seu objetivo é transmitir conhecimentos e ajudar a manter a unidade da organização religiosa. Então é aquilo que eu falei para vocês, né? Organizar e propagar os conhecimentos religiosos. É a transmissão do conhecimento, o principal objetivo de uma doutrina religiosa. Transmissão da tradição e do conhecimento, tá? A tradição também sendo colocada aqui como uma coisa muito importante. A gente precisa manter essa tradição e esse conhecimento para as próximas gerações, para que a gente não se perca muito no caminho, tá? Manter essa estrutura. Além disso, pessoal, outra coisa importante, dentro dessa questão de doutrina religiosa, a gente analisou um pouco das doutrinas das 3 principais religiões que a gente vai chamar de abraâmicas, tá? Abraâmicas, lembrando, esse nome abraâmicas vem de Abraão, o primeiro patriarca, considerado o primeiro patriarca para essas religiões, que vai ser aquele que está no deserto, escuta a voz divina e tal. Aí Deus diz, ó, Abraão, pega o teu povo e vai em busca da terra prometida, que você terá uma descendência que vai conquistar países e tal. Então o que é que acontece aí? Abraão faz um pacto com Deus, tá? Desse pacto com Deus surge o povo hebreu. Ele vai conduzir o povo, vai sair da cidade de Ur, vai procurar a terra prometida e lá e tal. Aí presta atenção o que é que acontece aqui. Do Abraão, a gente tem a origem, acredita-se que a gente tem a origem, né? As 3 principais religiões monoteístas do mundo. A primeira delas, que seria o judaísmo, que vem diretamente dessa ligação com Abraão, o povo hebreu e tal. Então o judaísmo seria a primeira dessas religiões abraâmicas. A gente teria, do judaísmo a gente teria o cristianismo, lembre-se que Jesus Cristo era judeu, e a gente mais à frente vai ter o islamismo, certo? Presta atenção, essas 3 religiões que a gente chama de religiões abraâmicas, apesar das 3 serem religiões abraâmicas e terem o mesmo tronco, assim, né, surgirem da mesma ligação entre Abraão e Deus, elas têm, cada uma tem suas características próprias, e isso fica bem específico quando a gente vai analisar cada uma delas, né? Lembre-se que a gente analisou um pouco do que cada uma delas prega como os seus principais crenças, né? A gente viu, por exemplo, muitas semelhanças, mas também muitas diferenças entre elas, certo? Por exemplo, de diferença, de semelhança, né? Vamos pegar a semelhança primeiro. Todas essas religiões têm Abraão como primeiro patriarca, isso já é uma semelhança. Se elas têm Abraão como primeiro patriarca, elas acreditam nesse Deus de Abraão, tá? Que se apresenta para ele. E como é que é as características desse Deus? Esse Deus, a gente falou já em sala, vai ser um Deus onipotente, onipresente, onisciente. É um Deus que sabe tudo, é um Deus que pode tudo, é um Deus que está em toda parte, que está em todo lugar. Lembrem-se que essa característica, essa visão de Deus, é muito particular nessas religiões, porque a maioria das outras religiões conhecidas até então, elas eram politeístas, elas acreditavam em vários deuses. Quando o Abraão ele faz essa junção com o Deus único, é que a gente tem a origem do monoteísmo. O monoteísmo, a crença em apenas um Deus, certo? Aí presta atenção, o Abraão fez essa coisa lá,
Eu disse agora, Du. Faz essa ligação com esse Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Esse Deus também é criador de tudo. Criou o universo, criou nós seres humanos. É um Deus que é infinito, que é eterno. O tempo, lembrem-se disso, não funciona para a gente como funciona para Deus, tá? Não, a gente não pode olhar para Deus, querer ver Deus como a gente vê uma pessoa. Tem gente que diz assim, ai, mas se Deus pode tudo, por que ele não cria uma pedra que ele não vai poder empurrar? Bom, a gente está falando de um Deus que faz parte de uma outra dimensão, de um outro funcionamento. Aí tem gente que diz assim, ai, se Deus criou tudo, quem criou ele? Tem que ter algo, tem que ter um início. Não se for Deus, né? Porque a gente está falando de outro universo, de outra medida, de outra concepção que não dá nem para a gente imaginar como é que seja, né? Então, tem isso daí, tá? Mas se as três religiões veem esse mesmo Deus, para o cristianismo a gente tem uma diferença fundamental, que é o quê? O cristianismo acredita que esse Deus se fez homem, tá? Que esse Deus se fez carne e desceu à terra. Então a gente aí vê uma diferença fundamental do cristianismo com relação ao islamismo e judaísmo. O judaísmo e o islamismo não creem que Jesus era Deus encarnado, tá? Então eles vão ver diferente isso aí. Vixe, professor, eles não viam assim? Não. Os judeus, eles acreditam, nós cristãos acreditamos que Jesus é o Messias. E o nascimento dele milagroso é um nascimento, na verdade, que é a própria concepção, não é a concepção de Deus, mas é a concepção de Deus enquanto homem. Deus se fez carne, tá? Então, para o cristão, a gente acredita não só nesse Deus que é onipotente, onipresente, onisciente e tudo mais, mas a gente acredita que um Deus se apresentou para nós em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Então, o cristão, ele acredita na tripessoalidade de Deus. Deus se apresenta em Pai, Filho e Espírito Santo. O judeu, ele não acredita assim, tá? Para o judeu, ele segue só uma parte do que seria a nossa Bíblia. Eles seguem a Torá, que já é uma outra característica que é diferente. Enquanto o cristão, ele segue a Bíblia Sagrada, que tem variando entre católicos e evangélicos 73 ou 64 livros, se eu não me engano. E enquanto a gente segue isso, o judeu ele vai seguir a Torá, que é apenas uma parte, a parte que está mais relacionada ao Antigo Testamento. E o muçulmano ele vai ter um livro que é totalmente diferente, que é o Alcorão, certo? Então essas três religiões têm livros sagrados diferentes também. O judeu e o islâmico, nesse caso, eles têm uma semelhança, que eles não acreditam em Jesus como essa divindade encarnada, certo? Mas também tem uma diferençazinha. Para os judeus, Jesus foi Jesus. Jesus viveu aí e pronto. Dependendo da vertente de judaísmo que você encontrar, né? Para o muçulmano, não. Para o muçulmano, Jesus foi uma figura muito importante. Foi um profeta, o segundo profeta em maior importância depois do Maomé. Tá? Então, o muçulmano ele também coloca Jesus como uma figura muito importante, como um profeta que veio antes do Maomé. Mas ele não seria o profeta mais importante e ele não seria a encarnação divina, tá? Então a gente tem essas semelhanças e diferenças aí, tá? Pessoal, essas foram as três religiões que a gente viu, as três religiões abraâmicas, né? Eu não me lembro se deu tempo a gente estudar um pouquinho de outra doutrina. E claro, isso aqui é uma coisa bem resumida, é uma coisa bem, até mesmo poderia dizer um pouco superficial, e que a gente está vendo aqui e relembrando um pouco. Lembrando que vocês têm tudo isso nos caderninhos de vocês, no livro, né? Tudo direitinho, tá certo? Então, a gente continua na semana que vem com outra aula, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar aí no próprio link aí que vai estar o vídeo. Ou no portal EDB, vocês também têm acesso lá para mandar uma mensagem para mim. Ei, professor, não entendi isso aqui e tal, certo? Então, a gente pode se falando por aí. Fui claro?
Vamos ao contrário aqui. Tá facinho aqui, tá limpeza. Pois galera, é isso, tá? Então até semana que vem para a gente continuar com outra aula. Valeu!